Olá pessoal, tudo bem? Então vamos começar a nossa segunda aula teórica de transferência de calor, certo? Estamos fazendo uma revisão, um apanhado aí do que a gente viu em março. Tá? Na aula passada a gente fez uma revisão sobre os modos de transferência de calor, algumas peculiaridades de conceitos fundamentais, e hoje então vamos começar o capítulo 2, certo? Vamos começar a falar de condução de uma forma mais aprofundada. Tá? Algumas coisas que eu vou falar hoje já foram ditas na aula passada, tá? Mas a partir de agora a gente vai começar a pegar essas partes iniciais e vamos ver os desdobramentos que vão acontecer a partir dessas equações da condução, da lei de Fourier, mais especificamente. Tá? Então, vamos chegar na equação da condução do calor, da taxa de transferência de calor por condução. Tá? Primeira coisa, a gente coloca aqui um exemplo. Tá? Nós temos aqui um cilindro maciço, né? Onde nós temos uma área, uma temperatura 1 na parede, uma temperatura 2 na outra extremidade, e nós temos um isolamento, ou seja, todo o fluxo está indo numa direção só, tá? Está indo na direção X, ok? T1 maior que T2, nesse caso aqui, a gente tem uma proporcionalidade do fluxo da taxa de transferência de calor, é proporcional à área, certo? Vezes o ΔT, diferença de temperatura, dividido pelo X, ou seja, quanto maior o ΔT, maior a transferência de calor por condução, quanto maior a distância, quanto maior o ΔX, menor é a transferência, a taxa de transferência de calor, certo? Então isso são, vamos dizer, observações físicas que você faz à primeira vista, vamos dizer, um problema, tá? Você olha para o problema e você diz, ó, quanto maior o ΔT, maior a transferência de calor. Quanto maior o X, menor a transferência de calor. Bom, daí que foi tirado essa lei que a gente chama de lei de Fourier. Tá? Lei de Fourier. Certo? Que é a taxa de transferência de calor. Ok? Para sair dessa proporcionalidade, nós enfiamos uma constante aqui e colocamos um sinal de igual. Porque se é proporcional, é linear. Se é linear, você troca por um sinal de igual e uma constante. Tá? Simples assim. Então, vai surgir uma constante K, que é a condutividade térmica. Certo? Aqui ainda está em delta, né? Valores macroscópicos. Aqui a gente aplica os limites. Quando ΔX tende para zero, né? Você tem uma diferencial dt dx. Okay? Sinal negativo, por quê? Porque o fluxo é sempre no sentido da queda do gradiente. Então, por exemplo, quando você faz o ΔT, esse ΔT aqui é T2 e menos T1. Bom, mas T1 vai ser sempre maior que T2, então esse termo vai ser sempre negativo. Então você coloca um sinal aqui, porque você não quer que o sinal da transferência de calor, da taxa de transferência, saia invertido com relação ao delta de temperatura. Né? Então você quer que saia na mesma direção da queda, não ao contrário. Então você tem que colocar o sinal de igual para consertar esse inconveniente. Tá? Então a equação fica isso aqui, uma equação simples, a gente já usou isso aqui, se não me engano, na aula passada, fizemos um exercício, né? Mas é banal, é simplesmente aplicar nas condições de contorno que existem aí. Então, daqui já dá para ver que o fluxo térmico, né,
ele é uma grandeza direcional. Ele tem direção, tá? Não é simplesmente uma grandeza escalar, certo? Não é uma grandeza vetorial. E vai ser sempre normal a seção transversal da superfície, né? Então, por exemplo, aqui, se eu consigo isolar o problema de uma transferência de calor num eixo cilíndrico, maciço, vai ser na direção do eixo axial. Se for uma parede plana, né, vai ser na direção normal a essa parede, certo? Mas aqui está escrito só para uma direção. Mas se é uma grandeza vetorial, direcional, você pode colocar nas três direções. Ali o livro ele faz uma dedução, né? Aqui nós estamos na aula teórica, que é a aula inicial antes da aula síncrona. Na aula síncrona, eu vou dar uma palhinha, nós vamos continuar com a teoria, tá? Vamos estudar um pouquinho mais da teoria, e aí eu deixei essa outra parte para a aula síncrona da próxima aula, tá? Então, reescrevendo as três direções, a gente cai num gradiente, certo? Aqui, então eu vou ter um fluxo para cada direção, né? De forma geral, dá para deixar o fluxo para uma direção qualquer, uma direção N, né, que pode ser inclusive, por exemplo, uma direção radial normal a o eixo radial, tá? Sem problema nenhum, né? Certo, gente? Aqui, só para constar, vamos desmembrar a equação ali. Onde nós podemos colocar, vou pegar os outros cartões, onde nós podemos colocar que x igual a menos k. Aqui eu estou considerando que o k ele é isotrópico, tá? Porque se ele não for isotrópico, ainda esse k aqui vai ter um kx aqui, um ky aqui e um kz aqui, tá? Tem que só cuidar com relação a isso. Se o K já está para fora, é que você já está considerando que ele é isotrópico. Ou seja, ele é o mesmo K, não importa a direção que ele está indo, que o fluxo está indo. Tá? Então vamos colocar aqui o K. Vamos deixar em delta. Delta e del x. K. O Q menos QY menos K del Q del Y do QZ menos K del Q del Z. Então, esses aqui são os três fluxos que a gente desmembra, né, e tenta simplificar, né, o máximo que a gente puder para que caia num caso só. Por exemplo, se eu conseguir simplificar o problema para que ele se transforme em uma direção só, unidimensional, perfeito, né? Você aplica só uma equação. Se você tiver um problema bidimensional, bom, aí você vai ter que juntar as duas de alguma forma, ou tridimensional, né? Pior ainda. Então, você começa a desmembrar o problema e tentar sempre aproximar da situação unidimensional ou bidimensional, na pior das hipóteses. Você cai no problema tridimensional, já cai em equações diferenciais mais complicadas para resolver e tem que partir para métodos que você não viu na engenharia, não vai ver na engenharia, né? Na melhor das hipóteses, separação de variáveis que, na maioria das vezes, não é suficiente para tratar problemas tridimensionais. Tá? Certo, gente? Então, nós temos aqui as três equações. Vou fazer só um adendo aqui sobre propriedades térmicas da matéria.
O que será uma propriedade térmica? Vamos colocar aqui direto já a equação do K, para a gente conversar sobre ela. Ela é definida como menos Qx menos o fluxo, né? Dividido por ΔP ΔX. Certo? Olha que legal, né? Ou seja, você se pergunta de onde que sai, de onde diabo sai esse K? Esse K sai justamente da modelagem, porque você modela o K a partir, aqui eu apaguei, mas a partir da ideia de proporcionalidade, né, ΔP ΔX, ΔT sobre ΔX. Para cair na igualdade, você enfia uma constante ali, né? Então vejam que o K ele é uma constante criada para fechar a modelagem que alguém bolou. Tá? É isso. Certo? Aí o que acontece? Os caras isolam o K e vão para o laboratório. Né? Esse cara aqui, ΔT, ΔX, você mede, você consegue medir. Tá? Isso aqui, claro, já colocando macroscopicamente em deltas, né? E o Qx, que é o fluxo, você descobre com, pode colocar aqui, esse cara aqui, MCP ΔT, tá? Simples assim, que é o experimento calorímetro. Você mede o calor a partir de MCP ΔT, que a gente viu na última aula, mede esses caras aqui e sai determinando, sai construindo tabelas de K. E aí você chama de propriedade do material. Certo? Mas esse K que veio de uma determinada modelagem. Alguém pensou uma situação e criou o K. Tá? Então a gente está acostumado a ver o K, ou a constante de condutividade, como uma propriedade do material, como se o material tivesse uma identidade, e essa identidade fosse a constante de condutividade. Tá? Isso, é só isso que eu quero ressaltar e mostrar de onde que vem, para que a gente pense de uma forma um pouco mais dinâmica as coisas, né? E não pense que as coisas estão dadas de forma mágica ou, né, ou sei lá, saiu de uma cartola, por exemplo, né? Ou de forma divina, como alguns pensam. Né? Certo, gente? Então, alguém pensou isso aqui. Curiosidade. K, além de tudo isso, K não é constante, porque, vejam bem, os caras bolaram isso aqui, foram para o laboratório e viram, opa, mas se eu variar a temperatura, o K muda. Sim. Então, K varia em função da temperatura. Tá? O K varia em função da temperatura, certo? Se você olhar aqui na figura, podemos olhar na figura 1.31 do livro, dê uma olhada ali, vamos usar nosso livro texto, que é o livro Transferência de Calor e Massa, do Sengel, tá? Nós utilizamos como livro texto. Então, se você olhar lá, página 23, você vê ali as variações do K em função dos materiais. Né? Você vê aqui alguns materiais variam consideravelmente. Né? Você pegar ali vamos ver aqui um que varia bastante, óxido de alumínio, por exemplo. Né? Aí tem outros que não, tungstênio. Tungstênio não varia muito. Né? Desculpa, platina, tungstênio até varia um pouco. Entendeu? Então, você tem essas pequenas variações que muitas vezes não são tão relevantes assim se você estiver trabalhando com deltas pequenos de temperatura.
certo? Mas se você está num range, por exemplo, num trocador de calor e quer saber o K, uma variação de temperatura de 500 graus, sei lá, vamos supor uma situação limite como essa, né, no equipamento, que você tem um delta de 500 graus, bom, que K você vai usar, porque daí você vai ter uma variação considerável. Você tem que entrar em toda uma teoria de temperatura de filme, etc. Né? Você vai ter que acabar fazendo uma média, então isso acaba virando um problema que você vai ter que empurrar com a barriga até cair numa outra abordagem, algum outro tipo de solução que te dê um resultado pelo menos médio, porque você tem esse problema aí do K, dessa constante que não é constante variar com a temperatura, né? Certo, gente? Deixa eu só colocar aqui também a difusividade térmica. A difusividade térmica, que é outra constante, uma adimensional que a gente usa bastante. Difusividade térmica, que é alfa, vai ser o K sobre o ρ CP, tá? Então, K é a condutividade térmica, o ρ é a massa específica, e o CP é o calor específico, a pressão constante. Tá? Então, isso aqui é um adimensional muito utilizado. E ele vai acabar aparecendo aí em várias equações. Vocês vão ver agora, conforme a gente for avançando, a difusividade térmica vai aparecer bastante. Tá? Só para a nível de curiosidade aqui, né? Um alfa elevado significa o quê? Um alfa elevado, né? Ele vai ter uma resposta rápida de transferência, né? Resposta rápida em mudanças nas condições térmicas. Em mudanças nas condições térmicas. Tá? Um alfa baixo, tá? Vai ter uma resposta lenta. Certo, gente? Então, você pode analisar do seguinte ângulo. Tá? Se o meu K for alto, quer dizer que a constante de condução é alta. Eu tenho essa constante aqui, pode ver aqui, ó, né? Então eu tenho, quanto maior essa constante, maior é, vamos dizer, a propensão, ou maior a facilidade que esse material tem para conduzir, né? Seja energia térmica ou elétrica, né? Geralmente um bom condutor térmico é um bom condutor elétrico. E ele vai ter aqui, mas essa constante aqui K só se refere à condutividade térmica, tá? Então eu vou ter, vamos dizer, uma propensão maior a você conseguir fazer transferência de calor. Em compensação, CP baixo também me dá uma ideia de resposta rápida. O que é um CP baixo? Calor específico baixo, né? Seria, lembra o que é calor específico, né? A energia para subir 1 grau, uma quantidade de massa de uma substância, né? Então, se o CP for baixo, né, o que acontece? Quer dizer que eu preciso de pouca energia para subir 1 grau a substância, de uma determinada massa, gramas ou quilos, não importa.
Então veja que K por CP me dá uma ideia de resposta, né? Lenta ou rápida, porque se o K for alto, CP for baixo, né? Você tem um alfa alto, ou seja, a resposta é mais rápida. A resposta do material à mudança térmica é mais rápida, vamos dizer. Tá? Se o alfa for baixo, vamos dizer um K baixo, um CP alto, né? Você tem uma resposta lenta, tá? No sistema, ou seja, para você transferir calor vai ser mais difícil, para você conseguir vamos dizer, fazer o fluxo de calor ser transportado, né? Você vai ter mais dificuldade. Então, o alfa, apesar de ser um adimensional, ele te dá essa ideia de resposta lenta ou rápida. Tá? Então, esse adimensional vai aparecer bastante, porque ele envolve algumas constantes aí muito importantes. Né? Então, volta e meia lá em alguma modelagem vai aparecer alguma coisa nesse sentido. Certo, gente? Nós vamos ficar por aqui hoje, porque para eu entrar na próxima matéria eu preciso de mais tempo. Então eu quero fazer isso na aula síncrona, ok? E aí vamos ter 1 hora para isso, no nosso próximo encontro ao vivo. Tá? Então eu vou pegar um pouco da aula para colocar o complemento dessa teoria, né? Que vai ser na próxima aula. Certo? Então vai ficar essa parte aqui para vocês assistirem antes da aula, certo? E depois nós vamos continuar um pouco mais com a teoria, para daí começar a fazer exemplos e exercícios. Certo, gente? Então, obrigado pela atenção e aguardo vocês pelo Meet. Tchau, valeu!